Nada é como parece, parte 6, capítulo 19. Rodolfo partiu à Europa 2 dias depois daquela tarde triste e inesquecível. Ao ver seus pais acenando para outros familiares, sorrindo alegres, sentiu-se bem. Vê-los felizes e livres de dívidas deixava-o em paz com sua consciência. Mas e seu coração? Ao pensar nisso, uma densa nuvem pairou sobre sua cabeça. Era melhor esquecer o amor, como falara Diógenes. De que adiantava se apaixonar? Isso só trazia dor e sentimentos desagradáveis. Ele nunca mais deixaria seu coração envolver-se com mulher alguma. Todas eram venais e não mereciam respeito. Rodolfo ruminava os pensamentos e pensava. E o que fizera com Isabel? Ao pensar nela, sentiu-se envergonhado. Andando no convés, dizia de si para si: por que não consegui me segurar? Que força foi essa tão violenta que me fez praticar ato tão hediondo? Espero que Isabel um dia me perdoe, eu não queria magoá-la. O jovem falava e chorava em soluços, e agora nunca mais poderei ver Eulália. Porque tenho de ficar sem meu amor, porque... Rodolfo não conseguia mais articular palavras. Seu coração estava dilacerado, o peito oprimido. Sentia fortes dores na fronte. Foi emocionalmente fragilizado que chegou à Europa. Isabel também ficara arrasada. Envergonhada e triste, pediu socorro à irmã, mas Chiquinha, indignada com o ocorrido, não lhe deu suporte. Você nos envergonhou a todos. Ele me tratou feito um animal. Senti-me humilhada. Jamais pensei que Rodolfo fosse capaz de uma atitude tão vil. Os homens são capazes de qualquer coisa. Olhando para você, noto que terei de adotar nova postura em relação a Eloy. Mas ele não tem nada a ver com tudo isso. Eloy é diferente, vai casar-se com você, ele a ama. Mas, no fundo, todos os homens são iguais. Nunca deixaria Eloy abusar de mim. Eles fazem isso só porque nós mulheres somos mais fracas. A sociedade pode nos diferenciar dos homens, mas eu sei de meus valores. Antes que Eloy tome qualquer atitude machista, vou me prevenir. Está sendo muito dura com ele. Chiquinha estava transtornada. As aparências enganam. Tornando-me fria, tenho certeza de que Eloy irá me respeitar. Mesmo amando os homens, não gostam das libertinas. E eu já cometi meus deslizes. Poderia ter cometido desatinos piores. Está falando de mim, não é mesmo? Você procurou e achou. E eu quase participei desse jogo sujo. Minha consciência chegou a pesar, mas eu não fiz nada. Você colocou na cabeça que queria Rodolfo a qualquer custo. As lágrimas escorriam pelas faces de Isabel. Não precisava ser desse jeito. Eu não merecia passar por tamanha dor e vergonha. Quanto à dor, talvez possa ter havido excessos, mas quanto à vergonha, acho melhor tomar providências. Isabel assustou-se. Que providências? Ora, vai continuar morando aqui conosco? Se fosse só eu a presenciar aquela cena, mas não, outras pessoas presenciaram. Isso é um dos motivos que está fazendo com que eu não queira mais vê-los. Vai cortar os laços de amizades com Cora só por causa disso? Como posso continuar sendo amiga de Cora se ela vai casar-se com Diógenes? Não vê que ele se tornará sócio de Rodolfo? Não fale mais o nome dele nesta casa. Não falarei. E você também não vai continuar nesta casa. Não estou entendendo. Eu tenho um nome a zelar, vou casar-me. Em festas de casamento sempre há fuxicos. Não posso permitir que você participe. E o que quer que eu faça? Que fique escondida? Nunca. Chiquinha enfureceu-se. Chegou até Isabel e balançou seus braços com força. Escute aqui. Você não dá ordens? Você foi a culpada de tudo. Você ficou atrás de Rodolfo, teve o que mereceu. Agora está na hora de sumir e de tomar seu rumo. Ou acha que algum homem decente aqui vai querer uma mulher desonrada? Como ousa? E por acaso você também não é uma desonrada? Chiquinha estapeou a irmã com força. Meu caso é diferente, eu amo Eloy. E ele vai casar-se comigo. Mas e quanto a você, Isabel, por Deus, você se tornou uma perdida. Precisa mudar-se, sumir do mapa. Isabel Cristina estremeceu mais uma vez. O que Chiquinha estava tramando? Pois bem, eu sumo e vou para onde? Já está tudo acertado. Partirá na semana que vem para Portugal.
Vai ficar naquela quinta que papai herdou de tia Socorro. E quem disse que eu vou morar lá está louca, Chiquinha, nem arrastada. Assim que papai chegar, conversaremos, ou conto tudo o que aconteceu aqui. Você não seria capaz, eu nego, não adianta. Eu guardei suas vestes rasgadas, e se isso não for prova suficiente, eu mostro a papai as mordidas que tem no corpo todo. Isabel não sabia o que dizer. Chiquinha tornara-se uma mulher fria, presa às aparências sociais. Sentia medo de ter a reputação arranhada. Por causa disso, teria de pagar o preço, indo viver longe dos pais, dos amigos, porque a vida estava sendo tão rude. Restou à pobre Isabel, dias depois, suplicar aos pais para deixá-la passar uns tempos na quinta instalada em Coimbra, que o pai herdara anos atrás. Os pais de Isabel nunca souberam do triste incidente e estranharam o pedido da filha. Chiquinha tentou convencê-los até a exaustão, como estavam acostumados ao mimos e extravagâncias que Isabel sempre fez a vida toda, atenderam seu pedido e providenciou uma passagem o mais rápido possível. Os pais decidiram a princípio que ela partiria rumo a Portugal logo após o casamento de Chiquinha e Eloy, que se realizaria dali a alguns dias. Mas Chiquinha infernizou tanto os pais que uma semana depois daquele incidente, Isabel, aniquilada em seu íntimo, violada física e moralmente, partiu para nunca mais voltar. Chiquinha levou seu plano adiante, passou a viver dali em diante numa relação fria e insípida com Eloy, por conta do incidente envolvendo sua irmã e Rodolfo. Eloy tentou, mas o orgulho de Chiquinha foi mais forte. Ele foi acomodando-se à nova postura da esposa, não reclamando. Pelo contrário, com o passar do tempo, também se fechou em seu mundo e tornou-se um homem sisudo e hostil. O casal deixou de atender às ligações de Cora e por 2 vezes não quis recebê-la, nem mesmo quando ela se mudou para a casa próxima. Chiquinha, nas raras vezes que saía de casa, caso avistasse a amiga, desviava os olhos e fingia não a notar. Cora compreendia a atitude dela e sempre que possível enviava-lhe vibrações de bem-estar, para quem sabe um dia poder voltar a se relacionar. Passados 6 meses, Rodolfo regressou da Europa. Não era mais o jovem achincalhado e desesperado que partira meses antes. Agora ele estava mais bonito, mais sedutor. Infelizmente, cada vez mais longe dos verdadeiros propósitos firmados antes de nascer. Além de desprezar o sentimento das mulheres, Rodolfo associou a homens de pouca ou nenhuma fé e tornou-se um dos primeiros empresários brasileiros a adulterar as mesas de jogos nos cassinos, juntamente com Diógenes. Diógenes e Cora casaram-se logo depois. O dinheiro fácil que ele ganhava adulterando as mesas de jogos era muito mais atrativo do que o que obteria montando um bom escritório no centro da capital. Cora insistia, para que ele não seguisse por caminhos tortuosos, que um dia tudo isso lhe seria cobrado, mas Diógenes não se preocupava com o futuro. Sempre dizia: não acredito em nada, nem mesmo em Deus. Eu respeito seu modo de pensar porque é minha mulher. Pode ter as ideias mais disparatadas possíveis, como acreditar em espíritos, por exemplo. Eu prefiro acreditar no dinheiro fácil e na vida boa que poderemos dar a nossos filhos. Não havia quem pudesse demovê-lo de tal ideia. Diógenes e Rodolfo permaneceram no ramo e, com o passar dos anos, ficaram ricos. Rodolfo, mais esperto, transformava boa parte do ganho ilícito em moeda estrangeira, como dólar ou libra. Diógenes gastava sua parte em viagens, restaurantes e tudo mais que o dinheiro pudesse comprar. Não economizava um tostão. Apaixonara-se pelo luxo e fazia questão de ostentá-lo em todo lugar. Cora, percebendo a ganância desmesurada do marido, economizava nas despesas domésticas e, sem que Diógenes percebesse, transformava as pequenas economias do cotidiano em poupança feita em nome dos filhos. No fundo, ela sabia que a maior parte do dinheiro ganho por Diógenes era ilícita e, vindo de maneira torpe, esvaía-se rapidamente. Eulália, por sua vez, fechara-se em seu mundo. Aparentemente, toda a sociedade acreditava que ela fosse a esposa mais feliz do mundo, pois ela sempre soube como ninguém manter as aparências. Com o passar do tempo,
Inácio foi percebendo que não havia como atravessar o bloqueio que ela criara. Percebera tarde demais que fora inútil forçá-la a casar-se com ele. Não alimentava mais a esperança de que um dia Eulália mudasse e se entregasse a ele. A barriga dela foi crescendo e era com sabor vingativo que se deliciava com a gravidez. Ao ver o rosto de Inácio feliz, acreditando ser aquilo fruto do amor de ambos, ria intimamente, antegozando o prazer de um dia esfregar na cara do marido que aquele filho não era dele. Eulália pedia todos os dias que o seu filho nascesse do sexo masculino e que a cada ano se parecesse mais e mais com Rodolfo, a fim de espicaçar os brios de Inácio. Berta ajudou-a muito durante a gestação, mas pouco tempo antes de o bebê nascer, Laura veio a desencarnar. Eulália sentiu-se muito triste. Sua mãe vibrava muito com a vinda do neto, e faltando pouco mais de um mês para o nascimento, ela partiu. Após o casamento, Eulália mudou-se com Inácio para a casa que pertencia a Rodolfo, na Avenida Angélica. A princípio, Eulália recusava-se até a sair do quarto. Tudo lá lembrava Rodolfo. Por outro lado, embora sufocando seus sentimentos, era-lhe agradável morar na mesma residência que fora o lar de seu grande e inesquecível amor por tantos anos. Embora mantivesse sentimentos contraditórios, nunca mais permitira a Berta, ou quem quer que fosse, pronunciar o nome do ex-noivo. Isso fazia parte do passado, e Rodolfo, infelizmente, viveria através do filho prestes a nascer. Podiam tirar-lhe tudo, mas nunca o desejo de vingar-se secretamente de Inácio. O tempo foi passando, e os destinos se emaranhavam nos fios tecidos pelas escolhas de cada um. Numa colônia espiritual próxima ao orbe terrestre, a situação dos envolvidos por laços espirituais era um pouco diferente. Numa das várias praças arborizadas da colônia, um jovem de aspecto familiar corria célere. Com ar preocupado, parou defronte a um prédio enorme, todo envidraçado, com flores coloridas em vários matizes, descendo em cascata do topo do prédio. O rapaz puxou um pequeno cartão do bolso esquerdo de sua camisa e conferiu. Na entrada, uma placa em bronze lia-se: Departamento de Orientação e Auxílio à Reencarnação. É aqui mesmo, disse de si para si. Ele entrou a passos largos no saguão até deparar com sorridente moça. Tenho hora marcada no setor de escolha de provas. Qual andar, por favor? Vá até o final do corredor e tome o elevador. Fica no 7º pavimento. Obrigado. Ele continuou com passos rápidos até o elevador. Em instantes, chegava ao setor solicitado. Um senhor de aspecto juvenil e olhar percussiente o saudou. Como vai, Wilson? Bem, senhor Emílio. Quer dizer, estou aflito. Primeiro esqueçamos os formalismos, está certo? Mas encontro-me aturdido. Por quê? A falta de Amaury o deixou assim? Nem tanto. Amaury sempre foi um irmão para mim, estou já com saudades. Você chegou na hora aprazada, como de costume. Mas onde estão Lúcia, Murilo e Maria Eduarda? Wilson pigarreou por um momento. Tentou explicar a ausência dos demais, mantendo os olhos voltados para baixo. Lúcia está na casa de Chiquinha. Bem, sabe como é. Ela quer participar do nascimento de Amaury. O senhor quer dizer, você bem sabe quanto ela o ama. Está energizando a casa, já que Chiquinha mantém a mente com aqueles pensamentos perniciosos. Se as mães soubessem quanto um pensamento ruim atrapalha a gestação. Emílio riu matreiro. É verdade. Bons pensamentos ajudam uma boa gestação. Infelizmente, Chiquinha abriu um fosso em sua memória. Está confundindo-se nos sentimentos em relação a uma outra encarnação ao lado de Eloy, mas vamos dar tempo ao tempo. Ela terá muitos anos na Terra para livrar-se de suas culpas. E os outros? Murilo continua no vale. Disse que vai trazer Maria Eduarda a todo custo para cá. Sabe quanto ele a ama, não é mesmo? Sim, e como? Mas ela não consegue enxergar isso. Acha que os outros irão se aproveitar de sua ingenuidade. Pobre Maria Eduarda. Precisaremos estar atentos ou então ela vai perder-se de Murilo novamente. Ainda bem que Rodolfo está reencarnado. Não poderão ficar muito íntimos, senão, bem, você sabe o que poderá vir pela frente. Wilson ficou pensativo por um instante. Não se preocupava com Maria Eduarda, aliás, eles tinham algumas diferenças
e dispunham de toda a eternidade para saudá-las. Sua preocupação estava em outro lugar, muito distante daquela colônia. Emílio captou com facilidade os pensamentos de Wilson e retrucou generoso. Está certo. Você se encontra equilibrado, vamos até lá. Wilson dirigiu um olhar de agradecimento a Emílio e, num piscar de olhos, ambos estavam no interior de um quarto ricamente decorado com motivos infantis. Os dois espíritos pararam a um canto. Wilson ia falar, mas Emílio fez sinal para que permanecesse quieto e observasse. Wilson perpassou um olhar prescrutador pelo ambiente, e qual não foi sua surpresa ao avistar o espírito de Laura, parada próximo à cama de Eulália. Laura emanava fluidos salutares que entravam pelo coronário da filha e desciam por sua coluna, preparando-a para um parto saudável e sem complicações. Mas não eram os fluidos que saíam das mãos de Laura que admiraram os olhos de Wilson. Ela mantinha o aspecto jovial, os cabelos soltos e encaracolados deslizando suavemente pelas costas. Laura estava linda. Wilson não se conteve. Como a senhora está bonita, exclamou. Laura sorriu. Tive um desencarne tranquilo e meu espírito está com a consciência tranquila. Pelo menos foi proveitoso estudar as leis da vida antes de morrer. O resultado não poderia ter sido melhor. Soube que está fazendo um curso sobre sexualidade humana. Pretende especializar-se o mais rápido possível. Afinal de contas, o que são 20 anos para nós? Quase nada. O tempo em nossa dimensão anda mais rápido, e lá na frente estarei em melhores condições de ajudar a todos vocês que me ampararam enquanto estava na Terra. É muita generosidade de sua parte, Dona Laura. Esqueça o formalismo e me chame somente pelo nome. Wilson olhou para Emílio e sorriu. Laura tornou amável. Sabe quanto gosto de Celine e de você. Ela nascerá dentro de um ambiente conturbado e crescerá assim. Inácio precisa desenvolver o amor genuíno e incondicional, porquanto ainda mantém traços de paixões obsessivas. Seu espírito vai aprender muito com o nascimento de Celina. Mas e se descobrir que ela não é sua filha? E o que importa é o sangue? Interpelou Laura. O amor é mais forte do que o sangue. Essa dura lição será benéfica para Inácio. Ele vai amá-la tanto, julgando-a ser fruto de seu amor com Eulália, que de nada desconfiará e somente saberá a verdade depois de cumprir seu tempo na terra. Mas e esse ambiente perturbado que me aflige? Replicou Wilson. Tem medo de que ela se perca novamente? Não acredita que seu amor seja mais forte do que os desejos mal conduzidos que ela traz de outras vidas? Não sei. Tentei por 2 vezes e o resultado foi desastroso. Tenho medo do que novamente Celina se perca na vida fácil. Não sei se suportarei. Cada um é responsável por si. As experiências e o meio onde Celina irão reencarnar irão facilitar seu contato com o mundo do amor fácil, porquanto essa será a melhor maneira de ela se libertar das crenças erradas que tem acerca do sexo. E por essa razão que vai especializar-se nessa área, também. Sabe que Honório partirá logo? Emílio me disse, daqui a 2 meses. Logo após o nascimento de Celina. Além do curso, precisa me preparar para voltarmos. Gostaria muito de participar do desenlace do Dr. Honório, declarou Wilson, mas os planos estão traçados e devo retornar logo. Já fez a reunião com Cora e Diógenes? Sim, eles aceitaram com prazer. Afinal, somos amigos de longa data. Emílio interrompeu-os. Wilson não precisava partir. Poderia dar assistência a Celina aqui no astral, mas como ele é cabeça dura, não poderia errar de novo. Eu a amo e precisamos nos casar pelo menos dessa vez. Laura riu com gosto. Sei o que é o amor. Sinto mesmo por Honório. Infelizmente, ele fez suas escolhas e terá de arcar com as consequências. Daqui a uns anos, ele voltará à Terra junto a vocês. Vai ser difícil no início, mas com o treinamento aqui no astral, acho que ele sairá vencedor. Wilson considerou. Ele fez o que fez por amor à filha. Sim, eu compreendo, mas ele não pode interferir desta maneira na vida das pessoas. Assim que desencarnar, vai especializar-se no comportamento humano. Emílio riu sorrateiro. Honório ficará pouco tempo no astral,
vai se reciclar em alguns estudos e logo voltará à Terra. Fará parte de um grupo de encarnados responsáveis pela introdução do divórcio no Brasil. Divórcio? Logo Honório? Sim. O propósito real do casamento é unir as pessoas por meio de laços de sentimentos nobres. Infelizmente, muitos o vêm usando como artifício para unir fortunas, interesses outros que estão muito aquém dos sentimentos verdadeiros que unem os espíritos. No estágio em que se encontram, os encarnados necessitam ter um amparo legal. Você diz, condições de poderem se separar sem carregar as marcas do desquite. Isso mesmo, todos têm direito ao livre-arbítrio. A Terra é um grande laboratório de burilamento dos sentimentos. Os espíritos encarnados estão em evolução moral e emocional. Por esta razão, precisamos contar com escolhas erradas. As pessoas casam-se muito cedo. Não têm discernimento suficiente para afirmar que a relação será duradoura até que a morte separe. Torcerei por Honório. Ele vai conseguir. E haverá ainda um dia em que as pessoas na Terra não mais precisarão de papéis para selar o compromisso de união. Após palestrarem por mais um tempo, Emílio fez sinal com as mãos. Wilson entendeu e prontamente o atendeu. Colocou-se próximo a Berta e deu-lhe um passe reconfortante. Beijou sua face com amor. Sussurrou em seus ouvidos: Obrigado, Berta. Mesmo abrindo mão de ser mãe de Celina nesta encarnação, tenho certeza de que irá amá-la como filha. Deus abençoe. Emílio pigarreou. Agora está na hora. Quero acompanhar tudo, inclusive o parto. Não, senhor. Já demos concessões demais. Precisamos voltar ao departamento. O tempo urge, afinal, daqui a alguns anos vocês estarão juntos e tenho certeza de que serão muito felizes. Assim espero. Wilson despediu-se de Laura e pousou um delicado beijo na fronte de Berta. Depois beijou delicadamente a testa e a barriga de Eulália. Entre lágrimas, Wilson abraçou-se a Emílio e em instante ambos volitavam pelo espaço em direção ao Departamento de Orientação e Auxílio à Reencarnação. Capítulo 20. O silêncio na casa era quebrado por alguns soluços entrecortados. Ainda recostada no sofá, Cole olhava para um ponto indefinido na sala, tirando nada. De seus olhos ainda escorriam algumas lágrimas. Amaury tirou o lenço do bolso do paletó e delicadamente estendeu a Cora. Nem ele, nem Lúcia e Wilson sabiam o que dizer. Estavam com suas mentes processando pensamentos os mais variados possíveis. A história contada por Cora aos meninos limitava-se somente aos fatos dos quais ela havia tomado conhecimento ou participado. Portanto, as mentiras de Rodolfo acerca da gravidez de Chiquinha não eram de seu conhecimento. Em seu íntimo, após contar tudo o que sabia aos meninos, Cora perguntava-se o porquê do comportamento estranho de Eulália em relação ao namoro de Lúcia com Amaury. Ainda passando o lenço que o rapaz lhe dera, considerou: pelo menos agora vocês sabem sobre o nosso passado. Pelo visto, Rodolfo não era tão crápula assim, interveio Lúcia. Wilson dirigiu um olhar raivoso à irmã e Amaury aduziu. No final das contas, ele se tornou um homem infeliz. Não temos condições de julgá-lo. Era um homem apaixonado. Teve de fazer uma escolha. Sabia que tanto uma opção quanto a outra seriam capazes de mudar o curso de seu destino e das vidas ao redor. Cora aqueceu. Isso é verdade. Eu vi em seus olhos a dor da perda. Acredito que até hoje ele esteja sofrendo as consequências de suas escolhas. Entendem que Rodolfo nada mais é do que um infeliz que não aceita o que escolheu e usa uma vida de comportamento duvidoso por medo de encarar a realidade? Wilson meneou a cabeça. Pelo que ouvi da senhora, ele tinha tendências gananciosas quando se uniu a papai. Se amasse tanto assim Dona Eulália, poderia ter acumulado riqueza e agora que ela está livre, poderia casar-se com ela porque não fez. Não sei. Contei aos três sobre minha amizade com Eulália e Chiquinha. Infelizmente percebo em seus semblantes que falei coisas de Diógenes de que não gostaram, mas a verdade precisa ser dita, por pior que seja. Lúcia abraçou-se à mãe. Estou um pouco chateada, talvez, mas no fundo sempre achei que papai tivesse essa maneira de lidar com o dinheiro. Eu e o Wilson conversamos a respeito algumas vezes,
mesmo quando papai estava vivo. É verdade, aqueceu Wilson. E tudo ficou muito mais claro quando o Dr. Rodolfo me fez a proposta da lavagem de dinheiro. Estava claro que papai sempre soube como o sócio se comportava, mas eu tenho outro tipo de crença em relação ao dinheiro e ao poder. Por essa razão, caí fora o quanto antes. Está certo, meu filho. Você não se deixa levar pelas aparências. A vida para você possui outros valores, tem outro sabor. Tenho certeza de que vai se dar muito bem. Afinal de contas, pude notar esse comportamento torpe de seu pai e economizar algum dinheiro. Graças a essas economias, não estamos vivendo tão apertados assim. Wilson aproximou-se da mãe e beijou-lhe a testa, sem nada dizer. Amaury tomou a palavra, por fim. Bem, estou um pouco chocado. Cora levantou-se e sentou-se ao seu lado, na outra ponta do sofá. É natural que esteja assim. Sei que para você é muito difícil ver que certos fatos não são como parecem. A vida realmente nos prega surpresas. Desculpe se me excedi ao falar em demasia de seus pais, mas eles fizeram parte de minha vida por muito tempo. E ainda fazem, dona Cora. Enquanto a senhora falava, eu me recordava do passado, de minha infância. Essa mulher ardente, cheia de desejos e voluntariosa, não combina com minha mãe. Lúcia riu, mas combina com sua irmã. Agora sabemos de onde vêm certos traços de Maria Eduarda. Não é bem assim. Pelo que eu vi sobre minha mãe, ela nunca trapaceou ou tripudiou sobre ninguém. Teve suas desavenças com tia Isabel e só. Cora tornou amável. Após a ida de sua tia para Portugal, sua mãe ficou muito triste. Por mais doidivanas que Isabel fosse, ela era amiga de sua mãe. Chiquinha ficou sozinha e sem suas melhores amigas. De uma hora para outra, sua vida mudou. Ela se casou e logo depois você nasceu. Mas não era o que ela queria, dona Cora. Sim, mas o que aconteceu à sua tia deixou marcas profundas em Chiquinha. Tenho certeza de que ela se fechou em seu mundo, estarrecida e abalada. Achou que se permanecesse assim, fechada nos sentimentos, passando um verniz de frieza e sobriedade, pudesse distanciar-se de tudo que lembrasse sua juventude. Amaury coçou o queixo pensativo. Às vezes, vejo um brilho reluzir nos olhos de minha mãe. Parece que há uma força, um desejo de amar. Chiquinha voltará a ser a mulher que sempre foi. Tudo tem seu tempo. Amaury ia fazer outra pergunta a Cora. De certa maneira estava eufórico, porque sempre achou que um casamento deveria ser feito à base de amor e não de interesses. Desde pequeno, acreditava ter sido o casamento dos pais feito à base de interesses e agora, surpreso com as revelações de Cora, começava a mudar de ideia. O jovem percebeu que seus pais se casaram por amor, mas que por despreparo não souberam como conduzir o matrimônio. Por outro lado, pensava em sua tia Isabel. Ela lhe parecia tão diferente daquela mulher descrita por Cora. Será que sua tia tinha sido tão desmiolada assim? Agora podia perceber melhor as afinidades espirituais e entender o porquê de Maria Eduarda ser como era. Na verdade, eram todos semelhantes, a irmã, a mãe e a tia. Essa revelação fez com que Amaury em seguida também pensasse na irmã. Perguntou a Cora: a senhora acha que minha irmã é uma cópia de minha tia? Não sei ao certo, não conheço sua irmã. Fica difícil perceber suas tendências. Mas ela se parece mais com minha tia do que com minha mãe. Por que teria de ser filha de minha mãe e não de tia Isabel? Porque a vida sempre faz tudo certo. Sua mãe despachou sua tia, temendo os comentários maledicentes e reprovando seu comportamento ao invés de ajudá-la. Mas o casamento e a reputação eram mais importantes para ela. Chiquinha achou que, afastando a irmã do convívio diário, estaria livre de enfrentar seus medos e preconceitos. Então a vida lhe deu de presente Maria Eduarda. Chiquinha assim foi forçada a olhar para seus preconceitos. Já havia se afastado de você, não seria muito difícil estar longe dos dois filhos de uma vez só. Mas nunca vi minha mãe preocupar-se com Maria Eduarda, pelo contrário, ela a trata com frieza. Sua mãe é apaixonada por Maria Eduarda, tem medo de decepcionar-se outra vez. Amaury estava preso no emaranhado de pensamentos. Wilson tornou educado. Sei que você se encontra em estado de torpor,
mas nada que mamãe nos contou explica o comportamento de Dona Eulália em relação ao seu namoro com Lúcia. Cora juntou. Isso é verdade. Eulália sabe de algo que não sei. Precisamos nos encontrar e conversar. Dona Eulália não irá recebê-la. Trata-se de mulher amargurada que sufocou seus sentimentos. Amanhã iremos até lá. Ela vai receber-me, mãe, considerou Lúcia. Vai até a casa de Dona Eulália depois de tantos anos? Ela vai receber-me. Está na hora de nos encontrarmos. Se formos amigas inseparáveis, aprendemos muito durante esse tempo todo afastadas. É imperioso termos uma conversa neste momento. Estamos cheios de dúvidas. Precisamos passar o passado a limpo. Por que vocês se tornaram amigos sem que estivéssemos procurando amizade? Os três fizeram uma expressão interrogativa no semblante. Cora concluiu. Se nossos filhos estão se relacionando, é porque devemos encarar o passado e resolver todas as pendengas que ele nos deixou. Está certa, mamãe, concluiu Wilson. Precisamos deixar tudo às claras. A senhora precisa conversar com Dona Eulália. Afinal de contas, pretendo me casar com Celina. Lúcia e Amaury arregalaram os olhos. Cora sorriu feliz. Eu tinha certeza de que você se encantaria com essa moça. Estou apaixonado desde o dia que posei meus olhos nos dela. Ela será muito feliz ao meu lado. Lúcia interpelou o irmão preocupada. Mesmo tendo um comportamento condenável, não está se precipitando? Não. Conversei muito com a Amaury. Celina, na verdade, precisa de alguém que a ampare e a ame. O amor é capaz de grandes feitos. O que sinto por ela é muito forte e vai ajudá-la a se recuperar. Não está querendo forçar uma mudança? Pode ser que ela não esteja preparada. Não me importa. Eu vou correr esse risco. Eu a amo. Se ela sentir um pouquinho desse amor que brota em meu peito, terá condições favoráveis de refletir e mudar. Tenho certeza disso. Cora levantou-se e beijou o filho. Estou orgulhosa de você. Sempre o achei sensato e agora, usando sua sensibilidade para acertar-se com alguém que as pessoas em geral nunca aceitariam por causa do preconceito. Você passou por cima de tudo. Parabéns. É amor, mãe, mais nada. Lúcia e Amaury também abraçaram Wilson e ficaram emocionados. Após delicioso café preparado por Lúcia, Amaury despediu-se deles e prometeu apanhá-los no dia seguinte à noite, a fim de seguirem juntos até a casa de Eulália. Amaury acordou e espreguiçou-se com vontade. Havia dormido muito bem e sentia-se disposto. Uma sensação de paz e ânimo apoderara-se dele. Sentia-se firme e com o propósito de continuar em seus intentos. Levantou-se da cama, foi até o banheiro e, após lavar-se e trocar-se, desceu para o de jejum. Eloy havia saído mais cedo e Chiquinha encontrava-se sozinha à mesa. Ao ver o filho, esboçou o terno sorriso. Bom dia, querido. Caiu da cama? Dormi bem. Ouvi o barulho de seu carro. Era quase manhã. Passei a madrugada conversando com amigos. Dormi pouco, mas sinto como se tivesse dormido horas a fio. Chiquinha passou a mão pela cabeça do filho. Desculpe por ontem. Seu pai perdeu a cabeça e você sabe como Maria Eduarda não perde a oportunidade de espicaçá-lo. Amaury puxou a cadeira e sentou-se. Começou a tomar seu café. Chiquinha sentou-se ao seu lado e fez o mesmo. Ele passou a observar mais a mãe. Ela estava perto dos 50 anos, mas sua pele ainda mantinha o viço. Seus cabelos, se fossem mais bem ajeitados, poderiam realçar alguns traços e melhorar sua aparência. Ela continuava bonita, só era preciso cuidar-se um pouco mais. Chiquinha notou o olhar percussiente do filho, meio sem jeito, perguntou: o que foi? Por que me olha assim? Estava vendo como a senhora ainda está linda. Precisa de um corte de cabelo mais apropriado e um pouco mais de maquiagem. No resto está tudo bem. O corpo continua bem feito. Chiquinha sentiu as bochechas arderem em brasa. Amaury, você nunca falou comigo assim. O que está vendo? Nada. Só estou dizendo quanto é bela, mamãe. Imagina o amor que papai sentiu quando a viu pela primeira vez. Uma luz passou pelos olhos dela e Amaury tornou. Foi amor à primeira vista. Chiquinha não estava acostumada a falar de suas intimidades com os filhos, ainda mais com Amaury. Acho que foi. Faz tanto tempo, meu filho, mas as coisas que não esquecemos, e acredito
que esse amor tenha sido suficientemente forte para que a senhora rompesse com o Dr. Diógenes. Chiquinha estava entornando o bule de café sobre sua xícara. Ao ouvir Amaury dizer aquilo, tremeu qual vara sacudida pelo vento e derrubou o bule na mesa. Por pouco não se queimou com o líquido fumegante. Levantou-se assustada. — O que é isso? O que disse? Amaury fez sinal para que ela se sentasse. — Calma, mãe, deixe-me ajudá-la. Ele chamou a empregada e logo a mesa estava ajeitada e limpa. Chiquinha sentiu os lábios tremerem, mal sustinha a respiração. — Agora se sente. Vamos tomar nosso café. Ele mesmo pegou o bule e colocou o líquido quente na chavena da mãe. Fez o mesmo para si e sentou-se ao seu lado. — Sinto que se encontra sozinha, sem amigos ao redor. Gostaria muito de ser seu amigo. Você é meu filho. E qual o problema? Posso ser filho e amigo, pode contar comigo. Chiquinha olhava com reserva para Amaury. Será que seu filho sabia sobre seu passado? Se sabia, quanto desse passado tinha sido revelado a ele? Perdida no emaranhado dos pensamentos, arriscou. O que está sabendo? Nada demais. Cora contou-lhe sobre o nosso passado, é isso? Sim. E o que ela contou? Falou sobre a amizade de vocês, sobre quanto a senhora, ela e Dona Eulália eram amigas. Chiquinha exalou um suspiro emocionado. Amaury continuou. Ignorava que houvessem sido tão amigas. Sabia que nossas famílias se conheceram no passado, mas Dona Cora contou-me sobre o dia a dia de vocês. É impressionante como uma amizade que parecia ser tão sólida possa ter ruído. Fomos muito amigas, éramos confidentes, estávamos sempre juntas. O que aconteceu entre a senhora e papai? Como assim? Nunca os vi em demonstrações de afeto. Dona Cora disse que a senhora e papai se amavam para valer. Como pode um casal tão apaixonado viver de maneira tão fria? Chiquinha estremeceu. Era-lhe difícil entabular essa conversação com o filho, mas sentia-se cansada da vida que levava ao lado de Eloy. Nem mesmo ela percebera o porquê de estar vivendo uma relação insípida. Após o casamento, senti-me muito só. Meus pais morreram em seguida e fiquei sozinha. Porque não tentou reaproximar-se de suas amigas. Estávamos todos vivendo o início de nossos casamentos. De uma hora para outra, tudo mudou. Eulália riscou-os do mapa. Eu, às vezes, irritava-me facilmente com ela e também encontrava-me cansada das perturbações e também de Rodolfo. Ele nos causou muitos dissabores. Eu e seu pai queríamos ficar livres de tudo isso. Mas Dona Cora era sua amiga, porque se afastou dela. Cora era casada com Diógenes e ele, por sua vez, era sócio de Rodolfo. Depois do que Rodolfo fez, Chiquinha corou, mordeu os lábios e baixou os olhos. Eu sei o que aconteceu a tia Isabel. Dona Cora me contou. Deve ter sido muito duro para vocês, principalmente para a titia. Sua tia passou da conta, teve o que mereceu. Não fale assim de tia Isabel. Ela é uma mulher fantástica. Está rodeada de amigos interessantes e inteligentes. Ela é tida em alta conta lá em Coimbra. Chiquinha levou a mão até a boca. Não me diga que você se encontrou com sua tia. Você nos prometeu jamais procurá-la. Infelizmente, eu omiti esse detalhe quando regressei de Portugal. Eu vivi todos esses anos morando na casa de tia Isabel. Chiquinha abriu a boca, mas não articulou som. Amaury continuou. Eu sabia que vocês não se falavam e que caso contasse que morava com ela, provavelmente me trariam de volta. Com certeza. Não acredito que você tenha convivido todos esses anos com sua tia. Uma ponta de remorso passou pelo semblante de Chiquinha. De repente, uma saudade imensa brotou-lhe na alma. Lembrou-se da maneira como Isabel Cristina partira do Brasil. Estava emocionalmente fragilizada. Se ela, casada com Eloy, sentia-se sozinha, como sua irmã vivera esses anos todos. Foi com tristeza que se recordou de quão dura fora com ela. Não pensou em nada, a não ser nas aparências. Procurando não se deixar levar pela emoção, sentenciou. Uma pessoa não muda assim tão fácil. Sua tia apontou muito, claro. O que Rodolfo fez com ela foi imperdoável, mas ela procurou. E quando vejo sua irmã, é como se estivesse vendo sua tia. Isso me deixa aflita, nervosa. Chiquinha levantou as mãos e cobriu o rosto. Para ela também não era fácil voltar ao passado, porque tinha de reviver tudo aquilo agora.
Já não bastava a vergonha que tinha sido submetida anos atrás, o que a vida queria lhe cobrar. A Maria abraçou a mãe com força. Estou ao seu lado, mãe. Sei que a tia Isabel errou, mas ela era obcecada pelo Dr. Rodolfo. E se a senhora fosse obcecada por papai e ele não lhe desse bola, acha que eu teria um comportamento igual ao de sua tia? Não sei, quem pode saber. Somente vivenciando saberemos como iremos agir. A senhora teve a sorte de papai amá-la. Tudo ficou mais fácil. Não imagine o drama de tia Isabel. Ela era apaixonada pelo Dr. Rodolfo e ele só queria saber de Dona Eulália. Nesse ponto, Rodolfo foi digno, mas o que fez com sua tia aqui nesta casa é imperdoável. Rodolfo não precisava chegar a tanto. Faz parte do passado. A vida agora é outra. Estamos todos com outros propósitos. Não posso falar do Dr. Rodolfo porque não o conheço, mas convivi bastante com Isabel. Ela mudou muito. Não se parece em nada com a moça voluntariosa descrita por Dona Cora. Sua tia era terrível. Seus avós a enchiam de mimos, faziam todas as suas vontades. É por isso que sou dura com sua irmã. Talvez eu não erre como meus pais erraram com sua tia. Tia Isabel aprendeu muito com a vida e também com a espiritualidade. Não me diga que ela, sim, mãe. Ela se reuniu a um grupo de médiuns em Portugal e passou a compreender melhor os fatos da vida. Eu nunca soube o que a tinha feito mudar-se para Portugal, mas garanto que se havia mágoas criadas aqui no Brasil, ela conseguiu livrar-se delas. Tia Isabel é uma mulher de fibra. Ela se envolveu com alguém? Que eu saiba, não. Agora até entendo porque ela recusava os inúmeros convites que recebia. Ela sempre foi muito assediada em Coimbra. Nunca namorou ninguém. Não posso acreditar. Nunca. Eu disse que ela não tem nada a ver com a pessoa que conviveu com vocês 25 anos atrás. Tia Isabel possui atitudes nobres e muito me ajudou no domínio e estudo de minha mediunidade. Você só pode estar brincando. Acredita nessas coisas? Em coisas que você acreditou no passado? Eu era muito nova. Nunca estudei mediunidade. Cora bem que tentou emprestando-me livros, conversando comigo, mas depois do incidente entre Rodolfo e Isabel, ficou difícil aceitar essa maneira de pensar. Mas a senhora não me disse há pouco que tia Isabel teve o que mereceu? Acho que as coisas funcionam mais ou menos assim. De acordo com nossa atitude, teremos consequências agradáveis ou não. Tia Isabel era obcecada pelo Dr. Rodolfo e ele tinha o direito de querer ou não namorá-la. Afinal de contas, somos livres para escolher as pessoas com quem nós queremos nos relacionar. Tia Isabel insistiu e acabou levando um puxão de orelhas da vida. Ter sido tomada à força pode não ter sido agradável. Acho repugnante uma coisa dessas, mas ela procurou. Provavelmente tia Isabel, ao invés de afastar-se do Dr. Rodolfo e procurar ser feliz ao lado de outra pessoa, passou a assediá-lo cada vez mais e até quis arruinar o romance dele com Dona Eulália. Chiquinha estava perplexa. Como o filho tirara conclusões tão acertadas? Você está certo, pelo visto. Cora contou-lhe muitas coisas, nem tantas. Ela me contou muita coisa, mas o resto dá para saber pela intuição. Isso eu devo à minha tia, tão repudiada por todos. Mas ela era uma doidivanas. Como fazer naquele tempo? Por que não escreve para ela? Eu? Sim, por que não? Talvez seja de uma carta sua que ela esteja precisando. Se eu voltei bem melhor de Portugal, convivendo com sua irmã, dá para perceber que ela mudou, certo? Não sei. Ela deve ter ficado com muita raiva de mim. Não acho certo agora esmiuçar o passado e tirá-la de seu sossego. Fui muito dura com ela. Às vezes me arrependo do que lhe disse. A senhora quem sabe, mas cada um deve fazer o seu melhor. Faça a sua parte e deixe o resto por conta da vida. Ela sabe nos conduzir quando estamos do lado da verdade e, acima de tudo, do bem. Desculpe-me por ontem. Eu não quis ser indelicada com a menina, mas você tem mania de surpresas. Poderia ter nos contado antes. Estava impraticável mantermos um discurso aberto aqui em casa. A senhora estava sempre preocupada com seus compromissos sociais, com a reputação de nossa família. Do jeito que as coisas estavam indo, duvidava que a senhora e papai fossem capazes de concordar com meu namoro. Lúcia é íntegra, digna, mas não é rica.
E por não ser rica, não podemos assegurar que ela não tenha valores. Conversei com seu pai antes de deitarmos. Achamos que não devemos nos meter. Você é adulto, formado, está começando sua vida. Eu escolhi casar-me com seu pai, iria contra todos se não pudesse realizar esse matrimônio. Claro que sempre idealizamos para nossos filhos um casamento perfeito, com uma moça fina, elegante, de posses, um sobrenome pomposo, mas estou cansada das aparências. O que mais vale na vida são os valores que trazemos aqui dentro. Fez apontando para o peito. Não perca isso, meu filho. Nunca, mãe. Você vai adorar Lúcia. Além de Nora, tenho certeza de que será uma grande amiga. Você vai ver. Chiquinha abraçou o filho comovida. Havia muito tempo não conversava tão francamente com alguém. Sentia-se feliz por estar compartilhando sua intimidade com o filho. Como não percebera com o companheiro e amigo, Amaury sempre fora. Como não percebera que enquanto se sentia sozinha naquela casa, pretextando ataques dos nervos, estava impedindo seu filho de achegar-se e tornar-se amigo para valer. Ela ficou alguns instantes abraçada ao filho e conteve a emoção. Mudou o rumo da conversa. Então já sabe de meus desatinos e de minhas amizades, quem diria, hein? Amaury dirigiu o olhar malicioso para a mãe. Pelo menos a amizade entre a senhora, Dona Eulália e Dona Cora poderia voltar a se tornar realidade, ou pelo menos com Dona Cora. Não se esqueça de que se as coisas continuarem assim, ela se tornará minha sogra. Não havia pensado nisso. Cora vai ser sua sogra. Eu sempre gostei dela, nunca se meteu em briga, sempre foi reta em seus valores. Só afastei-me dela por causa de Rodolfo ser sócio de Diógenes e frequentar a casa deles. Mas quanto a Eulália, acho difícil uma aproximação. Ela é determinada, não quis mais saber de nós. Ela não é determinada, é orgulhosa. Também se sentiu só esses anos todos, e deve ter sido difícil para ela casar-se com quem não amava. Isso é verdade. Não conhecia Inácio. Eulália era apaixonada por Rodolfo. Deve ter sofrido muito. Então, mãe, não acha que chegou a hora de conversarem? Mesmo que seja para tirarem as dúvidas daqueles tempos que ainda as incomodam. Dona Cora acha que há algo de obscuro nesse passado que talvez a senhora ajude a desvendar. O que seria? Não sei. Ontem, após a discussão aqui em casa, fui com Lúcia até a casa de Dona Eulália porque Celina havia oferecido um jantar a Wilson. Berta nos convidou a entrar e logo depois chegou Dona Eulália. Ela o desrespeitou? Não. Cumprimentou a todos e sentou-se para jantar conosco. Foi então que aconteceu aquilo. Aquilo que... Celina comentou que eu e Lúcia éramos namorados. Dona Eulália ficou branca como cera e desmaiou. Disse que não podíamos ficar juntos, que não era certo, coisas do tipo. Chiquinha meneou a cabeça para os lados. Vejo que é uma reação esquisita. Não sei a razão de atormentar-se com o namoro dos dois. É isso que Dona Cora também não entende. Tanto que decidimos ir até a casa de Dona Eulália hoje à noite. Você vai com Cora até a casa de Eulália? Vou, mãe. Dona Cora quer tirar o passado a limpo, nem que seja a última vez que encontre Dona Eulália. Posso ir junto? Amaury surpreendeu-se. Quer ir também? Chiquinha estendeu-lhe as mãos num gesto gracioso, acercou-se do filho. Estou cansada de manter as aparências. Afastei-me de minhas melhores amigas, tentei ser feliz, mas não consegui. Tinha raiva de Eulália de vez em quando, mas era passageira. Acho que ficava assim porque não aprovava seu namoro com Rodolfo. Hoje olho para trás e me pergunto, como poderia saber o que ia seu coração? Como poderia julgar seus sentimentos? E agora, com você ao meu lado, percebo que não errei. Fiz o meu melhor. Procurei ser uma boa amiga, boa mãe, mas como esposa... Amaury riu com graça. Após passar delicadamente os dedos pela face da mãe, considerou. Você precisa largar o papel de esposa, porque não volta a ser a Chiquinha de 20 e tantos anos atrás. Isso é impossível. Seu pai também já não sente o mesmo por mim. Não vejo mais em seus olhos o brilho que reluzia anos atrás. Acho até que ele deve ter outra, não me procura há tempos. Bobagem. Papai é sisudo, mas por trás daquela máscara esconde-se um homem apaixonado. Se tinha um fogo danado quando se conheceram,
Impossível ele ter se apagado. Isso já seria demais. Seu pai e eu não temos mais idade para viver como namorados. Coisa de sua cabeça. São seus valores. Reavalie suas crenças e perceba que seu marido ainda está vivo, ao seu lado, gozando de saúde física e mental. Acho que ambos têm muitas coisas boas para viver. Acha mesmo? Chiquinha levantou-se e olhou-se no espelho, sobre o aparador da sala de almoço. Virou-se para o filho insegura. Preciso marcar um horário no salão. Meus cabelos precisam de cuidados. Afinal de contas, vou rever amigas de muitos anos. Não posso decepcioná-las. Acha mesmo que há tempo de seu pai e eu nos acertarmos? Claro que sim, mãe. Olhe seu rosto no espelho. Chiquinha voltou a olhar-se. Que tem? Só de falar em papai está radiante. Quem está radiante? Os dois olharam pelo espelho e viram refletidas nele a imagem de Maria Eduarda. Vejo que dobrou mamãe. Pelo jeito, ela aceitou seu namoro com a pobretona. Amaury lembrou-se da conversa com Cora e de como Maria Eduarda é parecida com sua tia Isabel. Se a tia havia mudado, sua irmã também tinha essa chance. Naquela hora, Amaury teve uma ideia que o animou e procurou mudar o tratamento concedido à irmã. Na verdade, ele queria que Maria Eduarda fosse diferente, desenvolvendo seus potenciais como muitas mulheres vinham fazendo na Europa após a guerra. Ficou um tempo parado, sem nada dizer, somente observando os traços da irmã. Ela era bonita com certeza. Sua aparência lembrava da mãe anos atrás. Amaury disse para si: bem, se Maria Eduarda despertasse para os verdadeiros valores do espírito, seria uma mulher encantadora. A irmã ficou fitando e já esperava pelo ataque, quando Amaury aproximou-se. Eu e mamãe estamos nos entrosando, faz bem. O rapaz pousou um delicado beijo numa das bochechas de Maria Eduarda. Você está linda, minha irmã. Maria Eduarda não sabia o que responder. Estava pronta para a briga. Iria rebater e espicaçar o irmão, mas ao invés disso ganhou um beijo. Por essa ela não esperava. Será que Amaury voltaria a ser o irmão companheiro e amigo de anos atrás? Será que tudo voltaria a ser como antigamente? Chiquinha baixou os olhos comovidos e satisfeitos, enquanto Maria Eduarda passava a mão no rosto úmido e quente pelo beijo que recebera de Amaury. Ele saía contente em direção ao escritório do pai, com planos e mais planos de vida. Capítulo 21. Amaury chegou perto da hora do almoço ao escritório do pai no centro da cidade. Ela estava terminando uma reunião e a recepcionista indicou-lhe gentilmente uma poltrona para que ele aguardasse. Confortavelmente instalado, Amaury recostou-se na poltrona e olhou ao redor. Disse de si para si: papai sempre teve bom gosto. O escritório é bem decorado, sem afetação, próprio para um advogado. Os quadros, a pintura sóbria e discreta das paredes, a recepcionista sobriamente vestida, e gostaria muito de trabalhar aqui. Se papai não fosse tão duro e inflexível, não postergaria o prazo. Amaury estava preso nesse emaranhado de pensamentos quando a recepcionista o chamou e o conduziu até a sala do pai. Eloy recebeu surpreso. O que veio fazer aqui? Vim visitá-lo. Sei. Só pode ser sobre ontem à noite. Não gosto de misturar assuntos pessoais no ambiente de trabalho. Discutiremos depois. Não vim falar sobre meu namoro com Lúcia, papai. Assim fica melhor. Eu e sua mãe não dormimos bem à noite. Sabe como ela fica afetada dos nervos? A presença daquela moça não lhe fez bem. Amaury estranhou a atitude do pai. Sua mãe tinha dito que ela e o marido haviam conversado e que não se intrometeriam no namoro do filho com Lúcia. Por que o pai agora dizia isso? Será que ele também usava a desculpa do ataque de nervos para não ter de tomar decisões? Dissimulando, perguntou a Eloy: desde quando mamãe sofre dos nervos? Por que pergunta? Curiosidade. Cresci ouvindo que ela não podia ser contrariada, que sofria dos nervos. Por acaso foi logo depois que tia Isabel partiu para Portugal? Eloy deu meia volta e sentou-se em sua cadeira. Encarava o filho com olhar percussiente. Por acaso, chegou a ter algum contato com Isabel enquanto morou em Portugal? Não sou de mentiras. Sim, conversei com ela todos esses anos. Eu sabia que isso poderia acontecer.
Vocês estavam tão próximos, mais próximos do que imagina. Eu morei todos esses anos com ela. Eloy levantou-se de um salto da cadeira estupefato. Mantiveram ligações esses anos todos sem que soubéssemos. E daí? Tia Isabel mostrou-se excelente amiga. Ai, ai, se sua mãe sabe disso. Ela já sabe, contei-lhe tudo. Não quero mais ocultar-lhes as verdades, quero jogar limpo. Vou ligar já para casa. Sua mãe deve estar passando mal. Pode ligar. Garanto que está muito bem. Você não podia fazer um negócio desses, traiu a confiança que lhe depositamos todos esses anos. Não seja tão dramático, pai. Sua tia contou-lhe sobre o passado? Ela nada mencionou. Falar do Brasil ou de seu passado era proibido naquela casa, mas pelo que eu vi sobre titia, ela mudou muito esses anos todos. A Isabel que conheço é outra mulher. Duvido. Ninguém muda. Você não sabe de nada, não tem como entender. Como não sei de nada? Pensa que eu não sei sobre ela e o Dr. Rodolfo lá em casa, mais precisamente no quarto que hoje me pertence? Eloy não se conteve. Quem foi que lhe contou? Por acaso aquele pulha do Rodolfo andou atrás de você? Contou-lhe algo? Imagine, eu nem o conheço. Soube como, então? Por meio de Dona Cora. Oh, meu Deus! Ela é mãe de sua namorada. Como pude me esquecer desse detalhe? Fiquei sabendo que foram muito amigos no passado, não é verdade? Eloy passou os dedos nervosamente pela orelha. Não gostava de conversar sobre o passado. O que ela contou? Tudo. E mamãe confirmou. Sua mãe? Impossível. Se fosse tratar desse assunto com sua mãe, ela sofreria dos nervos. Ainda acredita nessa história? É tudo mentira. Os ataques serviram como excelente desculpa para a mamãe afastar-se e não encarar os problemas. O Senhor fala que ninguém muda. Mas e quanto a vocês? Pelo que soube, você e mamãe eram apaixonados. Ela até desmanchou o namoro com o Dr. Diógenes para ficar com o senhor. Eloy enrusbeceu. Você não tocou nesse assunto com sua mãe, tocou? Claro que sim. Ela ficou emocionada ao falar quanto o amava. Nunca pensei que por trás daquele semblante austero estivesse escondida uma mulher tão apaixonada. O senhor teve sorte. Sua mãe não falaria de sua intimidade ainda mais com o próprio filho, mas ela falou, confidenciou-me hoje cedo. A partir de agora, além de filho, sou seu amigo. Mamãe precisa de amigos e, mais do que tudo, do seu amor. Eloy pigarreou. Éramos tão apaixonados. Nunca pensei que nos tornaríamos um casal medíocre. Ainda há tempo de mudar. Cabe ao Senhor tratar mamãe diferente. Mas como? Sua mãe afastou-se de mim nos últimos anos. Ela acha que tenho uma amante, implica comigo. Sei que ao casarmos eu me distanciei, mas o que eu poderia fazer? Eu precisava trabalhar, mostrar ao meu sogro que era competente, que tinha valor. Você estava para nascer. Era muita coisa de uma vez só. Eu também não tinha ninguém ao meu lado, seu avô morreu logo depois. Seu tio Adamastor veio trabalhar comigo e morreu de repente. Senti-me só. Por tudo isso, deixei os arroubos da paixão de lado e esforcei-me para manter este escritório, que graças a Deus está indo muito bem. Conforme os anos foram passando, acomodei-me no casamento. E quem disse que o senhor precisava renunciar ao amor que sempre sentiu por mamãe, poderia amá-la e dedicar-se à família e aos negócios na mesma proporção. Sua mãe transformou-se em outra pessoa após o incidente de sua tia. Nunca conversamos a respeito. Penso que ela ficou demasiadamente chocada. De uma hora para outra, ela se tornou uma mulher fria, e eu também me tornei frio e sisudo. Só agora que estou velho, vejo que poderia ter sido diferente. O senhor não está velho. Estou beirando os 50 anos, já passei da conta. Ora, papai, o senhor ainda tem muita coisa para fazer, para viver. Se eu pudesse, deixaria este escritório em suas mãos. Iria resgatar o tempo perdido com sua mãe. Mas ela está tão longe da Chiquinha que amei. Não sei se poderia tê-la de volta. Amaury considerou. Nessas horas, alguém precisa ceder, geralmente aquele que tem uma visão mais larga da situação. Parece-me que o senhor está mais preparado para iniciar o processo de reaproximação. Aposto que, usando um pouco de galanteios, tudo poderá voltar a ser como antes. Afinal de contas, vocês são os mesmos de anos atrás. Só engessaram as posturas. Posso dar uma sugestão? Deve.
Por que não voltam ambos a ser como eram na época em que namoravam? Acha isso possível? Não temos mais 20 anos, mas tem amor. O coração não envelhece, meu pai. Ainda há tempo de resgatar o tempo perdido. Amem-se e sejam felizes. Um brilho de emoção reluziu nos olhos de Eloy e ele se lembrou do tempo em que se encontrava com Chiquinha nos arredores do aeroporto. Ah, que saudade daqueles tempos, onde não havia responsabilidades, filhos, o peso da família. E talvez seu filho tivesse razão, mesmo tendo trabalho a realizar e família para sustentar. Eloy ainda se sentia em plena forma e era louco de amor pela esposa. Haveria como reconquistá-la? Após devagar, perguntou ao filho: acho que está na hora de você vir para cá e assumir os negócios do escritório. Não ia começar ano que vem? Podemos antecipar o início de suas atividades. Se eu entrasse aqui, teria de fazer muitas mudanças. Confio em você, meu filho. Não sei se conseguiria assumir sozinho. O escritório tem muitos clientes. A responsabilidade teria de ser dividida. Se quiser, pode trazer um amigo para dividir as tarefas. Deixaria eu trazer alguém para trabalhar comigo? E por que não? Você hoje me mostrou que tenho coisas mais importantes a fazer na vida do que me dedicar única e exclusivamente ao trabalho. Vai me deixar fazer as mudanças necessárias, fazer tudo do meu jeito. Eloy riu com gosto. Você se parece muito comigo quando jovem, e só fui perceber tudo isso ontem, ao vê-lo ao lado daquela linda moça. Lembrei-me de quando conheci sua mãe. Seus olhos ontem brilhavam tanto quanto os meus anos atrás. Não está mais chateado de eu estar namorando a filha dos Lima Tavares? E de que adiantaria reclamar? Você a ama muito? Quero casar-me com Lúcia, então não perca a chance. Esqueça as imposições de sua mãe e as minhas também. Se o coração está feliz, nada mais importa. Você tem boa cabeça e ajuizado. Amaury debruçou-se na mesa e abraçou o pai. Obrigado. Sabia que poderia contar com o senhor. Amaury beijou o pai e saiu. Eloy ficou fitando o nada, imerso em seus pensamentos, procurando uma maneira de aproximar-se da esposa e compartilhar o amor que ainda pulsava em seu peito. Amaury chegou radiante ao Cambuci, saltou correndo do carro e dirigiu-se até a mercearia. Wilson estava ensinando Zezinho a passar as compras pela máquina registradora e Amaury bradou: Boa tarde. Boa tarde, respondeu Wilson. Olá, seu Amaury. Como vai, Zezinho? Vou bem. Estou aprendendo a mexer na máquina registradora. Está gostando? Zezinho fez muxoxo. Não muito. Gosto de ajudar o seu Wilson, mas minha vida não é essa, não. Amaury olhou para o Wilson e ambos voltaram os olhos para Zezinho. O Wilson interpelou. Isso é algo que eu nunca lhe perguntei, a bem da verdade. O que gostaria de fazer? Como o senhor diz, trabalhar, estudar, coisas assim. Ora, seu Wilson, já estou no grupo escolar graças ao senhor. Sabemos disso, ajuntou Amaury. Mas o que tem vontade de ser quando se tornar adulto? Zezinho pousou o dedo displicentemente no queixo, fazendo um gesto gracioso. Arrancando risadas dos rapazes, após pensar, respondeu: Quero ser advogado. Os rapazes levaram um susto. Amaury perguntou: Advogado? Por quê? Não sei. Desde pequeno gosto de estudar aqueles livros grossos, cheios de leis e mais leis. Você tem muita determinação, garoto, ajuntou Amaury. O senhor vai ver. E sua mãe como está? Vai indo com a ajuda de Deus. Um dia está bem, outro dia piora. Estou acostumado. Se precisar de algo, pode me ligar, respondeu Amaury, tirando um cartão do bolso e entregando a Zezinho. Obrigado, seu Amaury. O senhor parece ser um bom moço. Dona Lúcia merece um marido assim. Amaury olhou admirado para o menino. Como sabe? Pelos olhos. Vocês se amam. E você tão novo que sabe do amor? Não muito. Mas as pessoas que demonstram sentimentos verdadeiros entre si devem ficar juntas. Por isso, vou estudar as leis e fazer de tudo para implantar o divórcio no nosso país. As pessoas precisam ser livres para amar, bem como livres para fazer novas escolhas se o casamento não der certo. Não acho justo as pessoas manterem um casamento sem amor e ainda por cima ficarem presas por falta de leis que as amparem.
Amaury estava mudo. Olhou estupefato para Wilson, que retrucou: esse menino solta essas de vez em quando. Ele tem muita lábia, isso sim, vai se tornar um bom advogado. Vou sim, senhor. E sinto também que o senhor está perdendo muito tempo. Precisa fazer a corte a dona Celina. Ora, Zezinho, o que é isso? Aquele dia que fiquei tomando conta da venda, pensa que não vi os olhos do senhor brilhar ao falar dela? Eu sou bem jovem, mas percebo algumas coisas. Amaury colocou a mão nos lábios para abafar o riso. Wilson estava paralisado. Zezinho não deixava escapar nada. Que garoto esperto. Wilson deu um tapinha na cabeça do garoto. Vamos lá, concentre-se na máquina. Deixe que das mulheres cuidemos nós. Só faltava essa agora. Eu ter de ajeitar o namoro do senhor com a dona Celina. Continuaram a rir. E enquanto Zezinho aprendia a controlar o caixa, Amaury subia para encontrar-se com Lúcia. Capítulo 22. Era pouco mais de 7 da noite, quando Amaury entrou correndo em casa. Os pais e a irmã já haviam iniciado o jantar. Desculpem o atraso. Ao sentar-se, Amaury decepcionou-se. Sua mãe não havia mudado a aparência. A senhora não tinha hora no salão? Arriscou. Não tive tempo. Fiquei no escritório presa em lembranças e quando dei conta já não dava tempo. Fica para outra hora. Fiz coisas mais importantes hoje. Eloy olhava disfarçadamente para Chiquinha enquanto fazia sua refeição. Ela mantinha a aparência séria, mas em seu semblante havia mais vício. Resolveu que iria conversar seriamente com a esposa após o jantar. Para quebrar o silêncio reinante, perguntou-lhe: disse-me há pouco que saíram logo, mas iremos até a casa de Cora. Não acha melhor ligar antes? Vai aparecer assim depois de anos? Chiquinha balançou os ombros. Está mais do que na hora. Nosso filho pretende casar-se com Lúcia. Chegou o momento de uma reaproximação. Estou intrigada com o comportamento de Eulália. Não há mais o que esperar. Precisamos nos encontrar e limpar o passado. Tenho medo de que volte a fechar-se. Chiquinha dirigiu um olhar amoroso e confiante ao marido. Não tenha esse medo. A Maria ajudou-me a enxergar além dos fatos e particularmente sinto-me capaz de olhar para trás, remexer no passado e mudar minhas posturas. Estou farta de ser uma sombra. Quero voltar a brilhar. Eloy comoveu-se. Maria Eduarda, para surpresa geral, tocada pelo beijo daquela manhã e pela sinceridade das palavras da mãe, confidenciou ao irmão: quisera eu ser como você, mas somos diferentes. Você é homem. Não há problemas em casar-se com uma mulher sem posses. Poderá sustentá-la. Agora eu, como poderei casar-me com um homem sem posses? Não enxergue as coisas por esse ângulo, minha irmã. Se realmente apaixonar-se para valer, não vai levar as posses do pretendente em consideração. Acho difícil. Sabe que fiquei pensando hoje em Murilo? Chiquinha e Eloy entreolharam-se. Amaury não se conteve. O que a fez pensar tanto nele? Não acha que é uma obsessão? Afinal de contas, nunca manteve amizade com ele. Eu sei, mas cheguei a vê-lo em alguns bares. Claro que conta o fato de ele ser milionário, mas há algo nele que me atrai. Além de tudo, juro que estou falando a verdade. Não sei. Posso conversar com ele e saber como anda a sua vida afetiva. Maria Eduarda exalou um suspiro sentido. Você faria isso por mim? Se ele estiver só, o que acha impossível, conseguiria uma aproximação? Isso não custa nada, pode contar comigo. O que puder fazer por você, farei. Maria Eduarda baixou os olhos comovidos. Nunca imaginara que o irmão pudesse voltar a ser seu amigo. Aliás, nunca pensara que na vida as pessoas pudessem ser amigas, sem ter algum interesse por trás. Eloy e Chiquinha entreolharam-se e suas mãos se tocaram. Ambos sentiram um calor percorrer-lhe o corpo. Eloy apertou a mão da esposa e deu-lhe uma piscada. Estarei esperando por você. Não espere, querido. Pode ser que os assuntos a serem tratados se estendam bastante. Não importa. Estarei acordado no quarto. Chiquinha apertou a mão do marido em gesto significativo, procurando ocultar a emoção. Levantou-se rápida. Vamos, Amaury, termine logo. Vou subir e retocar a maquiagem, não gosto de atrasos. Está certa, mãe. Vá se arrumar e logo sairemos. Vão em paz, eu ficarei com papai. A admiração foi geral.
Eloy não cabia em si de tanta felicidade. Parecia que uma nova vida começava a surgir naquela casa. Sua filha estava fadada a não ter mais jeito e agora estava se revelando uma outra pessoa. Comovido, ele sentenciou: "Isso mesmo. Enquanto o filho sai com a mãe, a filha fica com o pai. Temos muito que conversar." Maria Eduarda nada disse. Baixou a cabeça e continuou fazendo sua refeição. Amaury intimamente riu satisfeito. Sua família finalmente estava entrando nos eixos. Às 8h30 daquela noite, Amaury e Chiquinha chegaram à casa de Cora. Chiquinha não conteve a indignação. "Ela não pode estar morando num lugar desses, para a senhora ver como são as coisas." Chiquinha sentiu uma ponta de remorso, disse entre dentes: "Se ao menos eu a tivesse procurado depois que Diógenes morreu. Paciência, mãe. Acho que agora terão tempo de aparar as arestas do passado." Chiquinha ia continuar lamentando quando Lúcia abriu a porta. "Boa noite." Amaury e Chiquinha responderam juntos. "Boa noite." Chiquinha ordenou ao filho: "Não vai cumprimentar sua namorada?" Amaury sorriu e beijou Lúcia. Depois Chiquinha o beijou. "Como vai, minha filha?" "Muito bem." "Amaury esteve em casa hoje à tarde e me falou de sua vontade de vir até aqui. Ficou muito feliz." "Eu também estou feliz, minha filha. Amaury e eu conversamos muito hoje e, de repente, senti uma vontade muito grande de reencontrar sua mãe." Lúcia conduziu Chiquinha pela escada até chegarem à sala. Cora estava sentada com Wilson, e qual não foi o susto de Chiquinha ao ver o filho de Cora. "Meu Deus, esse menino é a cópia do pai. Não dá para negar que não seja filho de Diógenes." Cora levantou-se e abraçou a amiga como nos velhos tempos. "Como está, querida?" Chiquinha ficou longo tempo abraçada a Cora, com a cabeça encostada em seu ombro, deixando escorrer lágrimas sentidas. Os meninos ficaram em silêncio e Cora também nada disse, alisando suavemente os cabelos da amiga. "Como é bom revê-la. Por que será que nos deixamos levar pelas aparências?" Cora selou 2 beijos na face da amiga. Comovida, considerou: a insegurança, o medo, a falta de comunicação. São tantas coisas, tantos pensamentos negativos a respeito de nós e dos outros, que fica difícil livrar-se de tais conceitos e viver somente na verdade. Você tem razão, minha amiga. Quanto tempo perdido nas amarguras, vendo meu casamento tornar-se enfadonho e nada fazer para reverter a situação. Oh, Cora, como você me fez falta." Chiquinha não conseguia articular bem as palavras, estava emocionada demais. Cora novamente abraçou-se à amiga. Procurando diminuir a emoção, esboçou um sorriso. "Você ainda tem a chance de reverter a situação mal-lograda de seu casamento. Eu só terei chance de fazer algo semelhante em outro plano, talvez em outra vida. Temos tanto que conversar. Preciso saber como foram esses anos ao lado de Diógenes e estou pronta para ajudá-la. Não precisamos de ajuda. Eu e meus filhos vivemos muito bem. Claro que nosso padrão diminuiu muito, mas eu fazia economias e graças a isso temos um dinheirinho para nos ajudar nas despesas. A propósito, este aqui é o Wilson." O rapaz apertou educadamente a mão de Chiquinha. "Prazer." Chiquinha continuava admirando a beleza do rapaz e notando os traços que o faziam parecido com o pai. Ela já começava a dar sinais de que estava resgatando a Chiquinha de anos atrás, viva, alegre, desinibida, verdadeira. Abraçou o rapaz com carinho e beijou-lhe as faces. "O prazer é todo meu filho. Pena que você esteja apaixonado por Celina, pelo que eu vi." O rapaz fitou-a inquieto. "Desculpe-me, senhora, mas por que me diz isso?" "Ora, você seria um excelente marido para Maria Eduarda. Eu adoraria tê-lo como genro." Todos caíram em sonora gargalhada. Amaury estava emocionado. Cora lançou-lhe um olhar percussiente e tomou. Sua mãe está voltando a ser a mesma de antes, graças a Deus. Amaury fez o sinal da cruz e olhou para o alto, agradecendo aos céus. Comovido com o reencontro, solicitou: "Sei que vocês têm muito que conversar, mas está na hora de irmos até a casa de Dona Eulália. Celina e Murilo nos aguardam impacientes." As amigas de juventude foram conversando e, animadas, entraram no carro de Amaury. Continuaram a conversar no banco de trás.
enquanto os meninos e Lúcia iam felizes no banco da frente. Minutos depois, chegaram à casa de Eulália. Amaury contornou o carro pelo chafariz e estacionou no pórtico. Antes mesmo que todos descessem do carro, Berta já estava à porta. Foi com emoção contida que cumprimentou Cora e Chiquinha. Como estão? Ambas abraçaram e responderam em uníssono. Estamos ótimas. A governanta baixou os olhos e deixou que uma lágrima escorresse pelo seu semblante. Estou muito emocionada. Não é típico ter esse comportamento, mas vendo-as aqui anos depois e os nossos meninos sendo amigos, fico muito feliz. Cora concordou. Estamos também muito felizes de poder nos reunir novamente. Estamos encantadas de ver nossos filhos relacionando-se como nós naqueles bons tempos. Chiquinha falou com ironia. Pode ser que desta vez dê certo. Pelo menos parece que não há um Rodolfo entre os nossos filhos. Chiquinha falou sem pensar, e ao virar os olhos notou que Eulália estava bem atrás de Berta, no hall de entrada. Eulália dirigiu-lhe um olhar fuzilante, como nos velhos tempos das agruras juvenis. Chiquinha baixou os olhos envergonhado. Cora procurou amenizar o clima, que parecia tornar-se tenso. Olá, Eulália, como vai? Muito bem, e vocês? Perguntou secamente. O tempo passa, mas vamos indo, replicou Chiquinha. Vamos indo, tornou Cora simpática. Eulália fez sinal e ela, juntamente com Wilson, Lúcia e Amaury, adentraram a casa. Ao chegarem à sala, Lúcia correu para cumprimentar Celina e Murilo. Os filhos da Eulália cumprimentaram e depois ficaram próximos da mãe. Eulália continuou seca. Estes aqui são meus filhos. Cora e Chiquinha cumprimentou o casal. Alguns traços de Celina chamaram a atenção de Cora. Ela ficou analisando o semblante da menina. Meu Deus, essa garota é muito parecida com Rodolfo. Será? Pensou. Celina percebeu ser notada e perguntou. Por que olha tanto para mim? Acha que estou muito diferente daquele distante fim de semana em sua casa? Antes de Cora responder, Murilo disse. Sempre falaram que eu era muito parecido com minha mãe. Chiquinha concordou. E se parece muito. Você possui os mesmos traços de Eulália, mas Celina é muito diferente. Teria puxado ao pai? Também não. Nenhum de nós parece com papai. Chiquinha estava alheia e inocentemente disse. Talvez seja algum outro parente, não é mesmo? Eulália já estava ficando nervosa com os comentários e sentenciou. Bem, vamos até o escritório e vocês... Disse apontando para os rapazes e moças. Fiquem aqui na sala de estar. Berta vai servir-lhe algo. Até mais. Enquanto os jovens sentavam-se e conversavam animados, as três senhoras reuniam-se no escritório para desvendar as obscuridades do passado. Rodolfo estava impaciente. Já passava das 9:30 da noite e nada de Maria Eduarda chegar. Ficou andando de um lado para o outro da sala, acendeu um cigarro atrás do outro. A campainha tocou. Ele correu até a porta e atendeu-a com raiva. Até que enfim onde estava? Não disse que estaria aqui às 8 em ponto? Sim, disse. Mas fiquei conversando com meu pai. Fazia muito tempo que não conversávamos para valer. Agora está amiguinha de Eloy? Muito estranho. Ele é meu pai. E hoje descobri que temos afinidades. Ademais, estou cansada deste tipo de vida. Quero mudar. Rodolfo respondeu irônico. Desistiu de correr atrás de Murilo? Temos um trato. Tínhamos. Eu não quero mais saber de trato algum. Você me disse que eu poderia sair ou não com o advogado. Rodolfo olhou-a com estupor. Como disse? Não estava saindo com o advogado de Eulália? Não ia descobrir o que ela faria com meus bens? Maria Eduarda deu de ombros. Ia fazer isso para compensá-lo pelo dinheiro que Salvatore me deu. Cansei de sair com quem não gosto. Aquele advogado, além de velho, era uma companhia desagradável. Ademais, meu irmão é muito amigo de Celina e Murilo. Você disse que tomaria coragem e falaria com Eulália se eu não conseguisse nada. Ainda sente medo de encará-la? Não se meta em minha vida. Não sabe do que sou capaz. Não me venha com ameaças. Por que não vai falar com o advogado ou com Eulália? Por que não vai atrás de suas coisas? Por mais que queira, não posso chegar perto dela. Ainda acredita que todos os documentos que assinou no passado tenham validade? Ora, ora. Rodolfo,
Você me surpreende de vez em quando. Como pode ser tão tolo? Dr. Inácio morreu há quase 2 anos e somente ele poderia ter força para afastá-lo de Eulália. Não percebe que agora está livre? Não percebe que agora talvez você possa mudar, como vem apregoando nos últimos tempos, e talvez até consorciar-se o seu verdadeiro amor? Rodolfo olhou para Maria Eduarda com expressão singular. O que ela falava lhe tocava fundo na alma, e pela primeira vez estava sendo sincera. Sim, Maria Eduarda. Tinha um comportamento torpe, mas agora mostrava sinais de clareza emocional. Acha que posso bater na porta dela e pedir que devolva minhas escrituras? Acha que Eulália seria capaz disso? Ela me odeia. Com toda razão. Eu também o odiaria se fosse trocada por um punhado de casas e cruzeiros. Você não sabe o que aconteceu no passado. Não tem ideia do que eu passei. Sem dramas. O passado está morto e não pode ser mudado. Livre-se dele e faça o que bem entender. Esqueça o ódio de Eulália. Afinal, se você fazia com ela o que fez algumas vezes comigo, duvido que ela o odeie. Rodolfo perdeu a compostura. Maria Eduarda replicou. É isso mesmo. Eulália pode ter ficado muito magoada com suas atitudes. Não faço ideia do que aconteceu no passado, mas tudo pode ser mudado. Você pode ser canalha, um sedutor de primeira, mas sabe como cortejar uma mulher. Eu caí em suas garras porque você desperta nas mulheres um desejo incontrolável. E se você realmente amou Eulália como dizem, tenho certeza de que ela ainda não o esqueceu. Rodolfo estremeceu levemente. Um arrepio correu pelo seu corpo. Será que o que Maria Eduarda dizia era verdade? Será que Eulália ainda nutria por ele um pouco do antigo sentimento? Procurou dissimular, a fim de ocultar o que lhe ia à alma. Você diz isso porque está tirando o corpo fora. Agora não precisa mais de mim. Isso também é verdade. Vim me despedir. Espero que ao encontrá-lo novamente possamos nos relacionar educadamente. Afinal, não tenho vergonha de tê-lo conhecido. Eu até gosto de você. Se tem intenção de namorar Murilo, pretende contar-lhe sobre o nosso envolvimento? E por que eu contaria? Ele não está comigo no momento, portanto, não lhe devo satisfações acerca de meu passado. O que fiz ou deixei de fazer é um problema meu. Eu posso ser inescrupulosa e talvez tenha ainda de aprender muitas coisas nesta vida, mas há algo importante que aprendi: confiar na vida. Murilo saberá o necessário quando chegar a hora. E o que é? Que eu amo mais nada. As pessoas se perdem nos relacionamentos, tentam justificar os comportamentos passados. Para quê? Não sei. Mas como pode ter certeza de que ama Murilo? Meu irmão perguntou-me a mesma coisa hoje cedo. Não sei. É algo inexplicável. Eu sinto o coração pulsar ao pensar nele. Nem sei se é amor, mas é algo puro, tenho certeza. Puro como a conta bancária dele? Pode falar o que quiser. O dinheiro sempre me atraiu. E se Murilo tem, melhor ainda. Pouco me interessa o que os outros pensem de mim. Sempre haverá alguém dizendo que estou com Murilo pelo dinheiro. Os comentários dos outros não me importam. Você tem um jeito peculiar de encarar a vida, tão diferente, que desperta ódio e amor nas pessoas, tudo misturado. Sei disso. Talvez seja uma qualidade do meu espírito. Essa é boa. Porque a ironia, Rodolfo. Sou livre para pensar como quiser. Acredito em reencarnação, vidas passadas. Tenho certeza de que o que eu sinto por Murilo vem de outros tempos. Cada um com sua loucura. Pode ser. Mas não vou discutir, tenho mais o que fazer. Vim mesmo para me despedir. Espero que uma hora você largue esse monte de rameiras ao seu redor e tome coragem. Para quê? Ora, para ir atrás de seu grande e verdadeiro amor. Maria Eduarda falou e pegou sua bolsa, remexeu e retirou o pequeno pacote. Isto aqui lhe pertence. Falta muito pouco. Assim que me casar, devolvo o resto. O que é? O dinheiro do cofre. Não é correto ficar com o que não me pertence. Sei quanto isso significa para você. Antes de Rodolfo responder, Maria Eduarda virou-se e partiu. Ele ficou olhando para a porta, disse com a voz alteada: o que deu nessa menina? Como pode ter mudado tão rapidamente? E ainda por cima devolveu meu dinheiro? Ela é maluca mesmo. Ele riu alto.
e para comemorar serviu-se de generosa dose de uísque. Após se jogar no sofá, alguns pensamentos começaram a tomar vida. E agora o que fazer? Será que Maria Eduarda tinha falado a verdade sem blefar? Como se aproximar de Eulália? Será que suas escrituras estavam presas mesmo? Estava na hora de averiguar. Amanhã tomaria providências, mas só de pensar em Eulália. Rodolfo estava deixando-se levar pelos sentimentos de outrora. Como amar aquela mulher? Mas e seus pais? Fora injusto ter de escolher entre um e outro. O que Inácio fizera foi cruel. Por mais canalha que fosse, Rodolfo nunca deixaria seus pais jogados em um canto qualquer. De certa maneira, sentia-se feliz. Seus pais ficaram muito orgulhosos da maneira como ele negociara todas as dívidas da família e morreram alguns anos depois, amparados e amados até o último suspiro. Às vezes incomodava-se com o passado, principalmente com Isabel. Será que ela estava bem? Será que os anos a ajudaram a esquecer aquele triste episódio? Onde ela se encontrava? Estaria viva? Se pelo menos ele fosse mais firme e controlasse as emoções, talvez hoje tudo fosse diferente. Mas quem poderia afirmar? E Eulália? Será que ainda o odiava por tamanha desfaçatez? Os pensamentos iam e vinham, atormentando Rodolfo. O que faço agora? O que será de minha vida daqui em diante? Estou ficando velho, não sou mais um rapaz, estou tão desesperado. Ele se levantou, andou de um lado para o outro e deixou-se cair pesadamente no sofá. Lágrimas incontidas banhavam suas faces. O que fazer? Estava perdido e sentindo-se impotente. Mesmo tendo cometido muitos desatinos, Rodolfo não deixou de receber amparo espiritual durante aqueles anos todos. Em um canto da sala estavam os espíritos de Inácio e Laura. Não poderia dizer que você é culpada porque cada um é responsável por si, mas sua intenção de prejudicar Rodolfo e afastá-lo abruptamente de Eulália o manteve ligado a campos densos de energia. Inácio carregava o semblante amargurado, sentia-se triste. Sei que contribuí para que ele fizesse assim, mas o que poderia fazer? Eu era enlouquecido por Eulália. Agora já pode diferenciar amor de paixão. Em verdade, por sucessivas voltas à vida terrena, você não amou Eulália, mas mantinha por ela verdadeira obsessão. Tentamos a todo custo, quando deixava a terra, tornar-se um espírito errante, elucidá-lo e esclarecê-lo sobre esse apego desmesurado. Mas você nunca nos deu chance. Sim, já sei, sou um espírito errante. Tenho errado muito mesmo. Laura sorriu levemente. Tem muito que aprender, Inácio. Um espírito errante é o oposto de um espírito encarnado. Logo você é errante porque se encontra em intervalo de encarnação. E o termo que usamos para distinguir um espírito encarnado de um desencarnado, por exemplo. Interessante. Estou sempre aprendendo. Só o trouxe aqui porque me prometeu ajudar Rodolfo. Você não teve culpa de nada. Honório foi conivente comigo. A culpa pela separação de Eulália e Rodolfo é minha e de Honório. Ele deveria estar aqui comigo. Ele não pode. Você sabe que ele já retornou à Terra. Se voltarmos para aquele quadro, apontou Laura para uma tela projetada na parede. Verificaremos que você obrigou Honório a concordar com tudo. Ele poderia ter usado seu livre-arbítrio e não concordar. Poderia, mas não quis. Ele teve sua dose de responsabilidade, mas você o influenciou negativamente. Antes de Inácio responder, Laura fez delicado gesto com as mãos e a tela passou a mostrar cenas de um passado conhecido. Inácio assistia comovido ao momento em que ele, ainda encarnado, ensandecido e tomado por violenta onda de ciúme e apego, obrigava Honório a concordar com aquele plano indecente. Logo depois, a cena sumia e aparecia outra e mais outra, até a cena em que Eulália tentava em desespero reanimar o noivo, prostrado numa cadeira. Pode desligar, suplicou Inácio. Então, o que pode fazer? Já afastei aquelas entidades que cercavam Rodolfo e sugavam-lhe os fluidos. Não percebeu que ele tem tido menos vontades de procurar companhias? Claro que percebi, e você tem me ajudado muito, sem dúvida, mas seu intento, na verdade, é reaproximá-lo de Eulália. Não foi o que suplicou a Emídio? É verdade. No meu ponto de vista,
Acredito que só vou dissipar essa onda negativa que me mantém preso energeticamente a Rodolfo e Eulália quando eles voltarem a se unir. Os cursos e palestras o ajudaram muito. Faz pouco mais de 2 anos que está aqui conosco e já melhorou bastante. Eu estava aprendendo antes de partir da Terra. Quando Celina começou a crescer, notei que possuía traços incomuns. Nunca toquei nesse assunto com Eulália, porquanto nossa relação limitava-se a cumprimentos formais. Estávamos, inclusive, dormindo em quartos separados nos últimos anos de casados. Sua preocupação com Celina me comove. Sei que ela não é minha filha de sangue, mas já foi minha filha em outras vidas. Estamos ligados por laços de amor. Eu a amo como filha. Laura deixou que uma lágrima furtiva escapasse de seu rosto. Bem, hoje foi um dia de muito trabalho. Estamos desde cedo acompanhando nossos amigos. Começamos com Maria Eduarda. É impressionante como ela tem mudado. Além da vontade interior, ela conta e precisa muito do amor do irmão. Maria Eduarda cresceu como outra garota qualquer. No fundo, tinha medo de ficar igual a Mauri. Como assim? Perguntou Inácio confuso. Maria Eduarda tinha medo de aceitar a mediunidade. Sofreu calada, sentindo-se impotente para ajudar o irmão. Quando ocorreu o episódio em que os pais o mandaram para Portugal, a menina ficou desnorteada. Fechou-se em seu mundo a tal ponto que seu comportamento nada mais era do que uma defesa, para evitar que as pessoas se acercassem dela. Boa menina. Uma pimentinha é verdade, mas gosto dela. Uma pimenta que fará muito bem a Murilo. Como ela pode ter tanta certeza de que o ama? Laura sorriu. Maria Eduarda e Murilo estão juntos há muito tempo. Pelo temperamento forte dela, ela se deixou levar pelas paixões passageiras e, em última encarnação, teve um trágico fim. Você chegou a mostrar-me certa vez. Murilo sempre esteve ao seu lado. Foram incontáveis as vezes que vasculharam o umbral à procura da amada. Ele a ama verdadeiramente, e por essa razão que Maria Eduarda sente que o ama. É um sentimento muito forte, de muitas vidas em comum. Sim, entendo. Torço por eles. Eu também. Agora precisamos ajudar Rodolfo. Como podemos começar? O que acha de um passe para afastarmos as formas pensamento? Excelente ideia. Laura foi até o sofá onde Rodolfo estava estirado e ministrou-lhe um passe calmante. Ela beijou-lhe a testa e sussurrou. Eu poderia ajudá-lo naquele dia e nada fiz. Agora tenho nova oportunidade. Estou fazendo minha parte. Que Deus o abençoe e seja feliz. Inácio veio do outro lado e passou carinhosamente a mão pela testa do antigo rival. Não temos tempo a perder. Após receber os fluidos benéficos, Rodolfo sentiu-se recomposto. Levantou-se sem mais e saiu do apartamento. Apanhou o carro e dirigiu-se em rumo pela cidade. Laura e Inácio acompanhavam-no no banco de trás. Faça um esforço. Não consigo. Vamos lá, Inácio. Preciso que ele pare naquela padaria. Por quê? Ele precisa encontrar-se com alguém. Vamos? Inácio pensou. Em instantes começou a sussurrar no ouvido de Rodolfo. Cigarro. Cigarro. Ai, que vontade de fumar. Rodolfo captou a onda energética de Inácio e colocou as mãos no bolso. Diabos! Esqueci minha carteira de cigarros sobre a cômoda. Rodou mais um pouco e estacionou o carro em frente a uma padaria. Ele registrou. Inácio triunfante. Veja o poder que temos de influenciar e de ser influenciados, tanto por encarnados quanto por desencarnados, considerou Laura. Não havia pensado nisso. Mas e agora? Laura piscou para Inácio e ambos saltaram do carro. Rodolfo estava entregando massa ao atendente quando colocou as mãos no bolso, disse sem graça. Estou sem dinheiro. Esqueci minha carteira em casa. O atendente sorriu com ironia. Um senhor logo atrás de Rodolfo interveio solícito. Está sem dinheiro? Ou sim, imagine. Saí de meu apartamento sem carteira, sem nada. Eu lhe pago. Estou com tanta vontade de fumar. O senhor faria isso por mim. Eu juro que lhe pago de volta. O homem sorriu e foi até o balcão. Pagou sua compra e o cigarro. Rodolfo coçou o queixo e olhou desconfiado para o homem. Difícil encontrar pessoas assim. Assim como, ora, que façam o que fez. Tudo na vida é feito à base de troca. Rodolfo intrigou-se. Perguntou a queima-roupa. Afinal, quem é o senhor? Prazer, Antero. Meu nome é Rodolfo.
Antero tirou um cartão do bolso e entregou a Rodolfo. Quando quiser me devolver o dinheiro ou mesmo conversar, estou neste endereço todas as noites, de terça a sexta, a partir das 7 da noite. Rodolfo ficou fitando o cartão. Antero despediu-se e partiu. Inácio correu atrás e o abraçou. Ele registrou o abraço do espírito e mentalmente disse: fiz o que deveria fazer, nada mais. Está na nossa hora, sentenciou Laura. Mas já, sim. Aproximamos Rodolfo e Antero. Agora é deixar que as coisas sigam o fluxo natural. Inácio concordou com o meneio e partiram rápidos. Ele e Laura estavam ansiosos para dar as boas novas a Emídio. Rodolfo voltou a olhar o cartão. Esse senhor faz parte de um centro espírita. Isso me faz lembrar dos tempos em que Cora incutia ideias de espiritualidade na cabeça de Eulália. Eu sempre fui contra. Nunca acreditei nessas coisas. Será que o mundo espiritual é real? Esse senhor pareceu-me distinto. Não tem cara de quem brinca com o assunto. Bem, estou tão perdido, tão necessitado de ajuda. Não vai custar nada dar um pulo até lá. Vou ver que pito toca.